Então, como eu vou fazer isso para, né, a função direita, para aproveitar as informações que eu já utilizei, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a minha coluna e vou colar do lado. Então, vou utilizar o Ctrl C para copiar e o Ctrl V para colar. Aí eu venho aqui, mudo o nome de esquerda. Eu posso vir aqui na célula direto e colocar, ou eu posso simplesmente posicionar o cursor e escrever, começar escrevendo direita, dar um Enter para ele efetivar o que eu escrevi aqui. Só que na fórmula, o que eu precisaria fazer? Ou eu digitaria novamente essa fórmula, ou eu venho e substituo as informações que eu sei que eu posso substituir, né? Então, como no caso a minha fórmula da esquerda ela foi montada baseado na minha coluna A, para que eu mantenha essa função direita também fazendo referência à minha coluna A, eu preciso fazer um ajuste na minha fórmula, né? Neste caso, vai dar um pouco mais de trabalho do que você digitar ela novamente, mas eu vou demonstrar para vocês exatamente para quando vocês precisarem fazer um ajuste numa fórmula, vocês saberem como que isso deve ser feito. Então vamos lá. Então, como eu falei, toda vez que a gente posicionar na célula, para que a gente entenda, né, quais são as células de referência que a gente quer, sem que seja no visual, né, no olhômetro, como eu digo, você clica o F2 dentro da função e aí o próprio Excel ele vai demonstrar por meio de caixas. Eu também comentei sobre isso numa aula. Ele vai pintar a célula de maneira que fique mais fácil a gente poder fazer a leitura disso. Então perceba que no caso da primeira fórmula, a gente fez referência à coluna A. Como eu copiei para a coluna da direita e eu não fixei nenhuma célula, automaticamente quando eu copiei e colei a função para a coluna da direita, ele deslocou uma coluna porque realmente eu não fixei. Mas não tem problema, porque a gente vai fazer esse ajuste. Primeira coisa, como eu não quero uma função esquerda, dessa vez eu quero a função direita, né? O que eu vou fazer? Eu venho aqui, apago a informação no delete, começo a escrever direita, e assim como ele fez com a esquerda, ele já vai demonstrar para a gente aqui na lista. Eu dou um tab para escolher a função direita. Da mesma maneira, ele vai mostrar os argumentos. Então, quando eu posiciono o cursor dentro de qualquer argumento, ele vai negritar, ele vai deixar negritado para dizer que aquela célula que eu estou posicionado, ela faz referência a um determinado argumento. Então vamos lá, eu vou clicar em B2. Então aí vocês percebam que ele negritou o texto, querendo dizer, olha, me diz qual é o texto que você quer. Como eu estou, né, com o meu mouse, meu cursor posicionado no B2, ele automaticamente deixou circulado aqui a minha célula para dizer, olha, você está fazendo referência a esta célula. Como eu quero fazer o ajuste disso, eu simplesmente posiciono meu cursor em cima da borda e clico nela e simplesmente eu arrasto ela para cá. É a maneira mais simples e mais rápida da gente fazer esse ajuste, ok? E como eu também quero continuar, né, então eu venho aqui, clico no número 1, e aqui no número 1, da mesma maneira, ele negrita, ele deixa negritado a informação, que é a informação do segundo argumento, e eu sei que realmente é um número de caractere que eu quero, assim como foi no caso da esquerda. Eu finalizei a minha fórmula, eu posso clicar em Enter, ele já vai assumir. Então, no caso aqui, por exemplo, se eu clicar em F2, e fizer novamente a leitura, você vai ver que ele já está fazendo referência à minha célula corretamente e ao meu argumento, né, na minha função como um único caractere, ou seja, da minha função direita em relação a este texto, que é o texto Maria, eu quero um caractere à minha direita. Então, um caractere à minha direita, no caso aqui é A. Da mesma maneira que um caractere à minha esquerda foi a letra M.
eu clico em Enter e eu simplesmente venho aqui e como a função abaixo ela ainda é esquerda porque eu só fiz a alteração na minha primeira função, na segunda não. Então perceba que aqui está direita, aqui está esquerda. Por quê? Porque eu copiei toda a coluna daqui, da coluna N, para a coluna O. Então eu venho aqui na primeira célula, na célula O2, onde eu ajustei a minha função e agora sim eu posso dar 2 cliques rápidos, porque como a minha coluna da esquerda está preenchida, ele vai pegar como referência a minha coluna da esquerda, ok?